Meus irmãos, toda vez que você é inserido numa nova comunidade, que você vai se envolver num outro ambiente, é comum você fazer uma ambientação. Até no mundo da gestão pela qualidade, existe um momento que eles chamam integração. Você vai se integrar, ouvindo as orientações, para que eu e você, então, quando inserido num novo grupo, numa nova comunidade, façamos e hajamos de acordo com aquilo que nos foi ensinado, para que não cometamos erros. O livro de Deuteronômio é um livro de lei. Alguns chamam de Rumash, que são os 5 livros. Alguns chamam de Torá. Não é unânime os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros, serem chamadas de Torá, porque Torá quer dizer lei. E nos 5 livros nós temos apenas 2 livros de lei: Levítico e Deuteronômio. Os 3 demais não são livros de lei. Por isso que alguns não aceitam serem chamados os primeiros 5 livros de Torá. Mas não há nenhum problema, de forma didática. Assim sendo, não podemos nos esquecer que Moisés está conduzindo aquele grande povo, aquela imensidão de gente, para herdar a terra a qual o Senhor havia prometido a eles. Então imaginem vocês comigo. Vamos colocar, embora nós não fomos acostumados a fazer esse tipo de exercício, mas vamos imaginar você no lugar de Moisés. Multidão de gente acostumada a viver sob o cativeiro, agora são livres, só que não estavam num lugar, estavam passando pelo deserto, com altos e baixos, percalços, dificuldades, sofrimento. Não tinham tido ainda a experiência da vida em comunidade. Não estavam acostumados a viverem juntos. Moisés, então, escreve esses 5 livros, para, então, forjar, ensinar aquele povo. Desde Gênesis, mostrando, olha, a nossa origem. Vocês sabem de onde vocês vieram? Eu vou explicar para vocês. Aquele que era desde o princípio. E ele vai falando sobre a criação. Depois, em Êxodo, ele fala, olha, sabe o que aconteceu conosco? Por causa do nosso pecado, nós fomos levados cativos. E o Senhor forjou os nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, ao ler Gênesis e ao ler Êxodo, tem a perspectiva de Deus forjando o caráter desses 3 homens, apesar daquilo que eles eram. Deus, então, ele trabalha o coração, o caráter daqueles 3 irmãos, daqueles 3 patriarcas, para que pudessem, então, a partir dessa nova perspectiva da vida em Deus, eles pudessem, então, conduzir o povo. É como se fosse um pai de família que tivesse um encontro com Cristo. Deus vai forjar o seu coração, pai, marido. Deus vai forjar o seu coração. Não há como fugir dessa realidade. Deus forja o nosso caráter, Deus forja o nosso coração. E às vezes dói. Diga-se de passagem, às vezes talvez seja um erro, até heresia. Ele vai forjar o seu coração e o meu coração. Não há como fugir.
Levítico, então, agora Moisés aproveita para dar algumas determinações vindas do Senhor. A lei. Números fala da questão social do povo. Vocês vão viver como um povo. E Deuteronômio vem, então, fechar este grupo de livros ou grupo de mensagens que Moisés está para dar para o povo. Agora, com um pé na terra prometida. Com um pé na terra prometida. Então, Deuteronômio começa, Moisés, fazendo com que o povo começasse a se recordar. Olha o que Deus fez conosco. Olha o que Deus fez conosco. Olha como foi a pedagogia de Deus e está sendo até agora. Seus irmãos perceberem, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele vai relembrando o povo. Olha o que Deus fez, apesar do que nós somos. Deus nos fez andar errante pelo deserto por causa do nosso pecado. A ideia de Moisés é colocar na mente daquele povo quem é o Senhor. Chega no capítulo 6. Capítulo 6 tem a ideia de, fato, mostrar a centralidade do povo. Tem a ideia de mostrar que tudo o que Moisés estava mostrando para aquele povo tinha de fato um centro, uma base, tinha uma essência, que era o próprio Deus. Por isso, capítulo 6, ele é central para o povo à época e bem como para nós hoje. E entramos agora no capítulo de número 7. E eu peço para que vocês abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo de número 7. Nós vamos ler os versos 1 a 11. Pois o Senhor continua a sua didática. Tem cadeira aqui na frente, Vitor, Sueli? Os 4 aqui. Deus continua a sua didática para com o seu povo. Agora Moisés, ele vai falar, estamos com um pé para adentrar a terra que o Senhor nos deu. Então Moisés, agora então no capítulo 7, ele descreve, ensina aquele povo lições preciosas, para que hoje eu e você, que tivemos um encontro com Cristo, tenhamos então de fato a consciência de que toda a nossa vida, tudo o que nós fazemos, tem uma base, tem uma essência, é centralizada na pessoa do nosso Deus. Acompanhem Deuteronômio 7, de 1 a 11. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor, teu Deus, as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderá contra vós outros, e depressa vos destruirá. Porém assim lhes fareis. Derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio,
de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a seus pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Meus irmãos, dada essa introdução, a perspectiva da leitura de capítulo 7 fica um pouco mais clara. Assim sendo, se o Senhor ele tem a sua didática, a sua pedagogia para com um povo que agora iria entrar à Terra Prometida, a pergunta que fica é: qual é a base dessa pedagogia? Qual é a base desse ensino? Haja visto que cada professor, ainda que obedeça a um currículo, uma grade curricular, ele tem sempre uma base, ele tem sempre um foco, uma meta, ele é sustentado pelas suas convicções. Até porque, sem entrar em polêmica alguma, muitas universidades, elas estão, e os professores, com um foco totalmente político, os irmãos entendem? Não é um ensino propriamente dito, mas o foco é político. Então, apesar de ensinar matemática, português, química, física e outras matérias que fazem parte do currículo, a base é política. Agora, qual é a base aqui, meus irmãos, para o ensino do povo do Senhor? É o próprio Deus. De maneira, meus irmãos, que ainda que eu e você queiramos construir um casamento sólido, ter um trabalho que nos dê realmente satisfação, uma relação com os filhos, com a família, enfim, tudo o que eu possa querer. Meus irmãos, em primeiro lugar, temos que ter a consciência e a noção que primeiro nós devemos amar o Senhor. Não existe outra base. Você pode querer construir o seu casamento com boas atitudes, ser um homem, um cavalheiro, mas se isso não tiver nada a ver com o Senhor, é apenas uma prática que logo, logo acabará. Tudo o que você quiser, está frustrado com alguma coisa, entenda que nós temos a ideia, uma insegurança, e nós queremos fazer planos, projetos, nós estabelecemos metas, índices, nós fazemos todas as coisas, seja nos estudos, em todas as coisas, como se todas essas coisas, por si só, pudessem redimir qualquer relação que nós temos com as pessoas ou com o mundo. Nós somos influenciados por áreas do saber que tentou e já colocou, já angariou, já teve sucesso em grande parte da igreja, quando fala que todas as coisas é a ciência, por exemplo. Áreas do saber que têm trazido a nós a ideia de que é o planejamento que é o redentor de todas as nossas relações. E eu não estou dizendo que isso não seja importante. O que eu estou dizendo é que essas coisas, por si só, não redime. Não traz, de fato, qualquer alívio de maneira sustentável, mas só nos trará alívios imediatos.
É por isso que, se os irmãos lerem Deuteronômio 7, o Senhor está dizendo para o povo: não serão as suas habilidades. Aliás, vocês são dos povos, vocês são os menores. A história que eu estou contando para vocês é a história de derrocada, é a história de pecado. Vocês não estão percebendo? Agora vocês querem entrar na terra que eu vou lhes dar, pensando no quê? Meus irmãos, no que nós estamos pensando quando o nosso casamento não vai bem? O que nós pensamos quando os nossos estudos não rendem aquilo que nós pensávamos? Quando o nosso trabalho não nos dá mais satisfação? Os irmãos entendem que nós ficamos frustrados, vamos para casa, lamentamos, até praguejamos, falamos mal das pessoas? O que Moisés nos ensina é que não existe, irmãos, possibilidade alguma. Moisés está ensinando ao povo: vocês vão entrar numa terra prometida, na terra que eu, Deus, dei a vocês. Portanto, tenham como base e o fundamento a minha própria pessoa. Primeiro, se Deus quer que nós sejamos, então, conduzidos a pensar na essência da sua didática nele mesmo, primeiro nós temos que pensar no zelo de Deus. Meus irmãos, prestem atenção nos primeiros versos de Deuteronômio capítulo 7. Ele vai, olha, vocês vão destruir aquelas nações. Só que eu vou dar a vocês condições de fazer isso. Eu vou dar condições. Primeiro, porque vocês são os menores. Vocês não têm condições de, militarmente falando, de dar cabo dessas nações. Então, eu, Deus, sou zeloso. Eu prometi, percebam a aliança aqui no contexto, se eu prometi aos seus pais que isso vai acontecer, independente de você, isso vai acontecer, porque eu já escrevi a minha história. Por isso, meus irmãos, quando vocês se sentirem incompetentes, ineficazes, em qualquer área da vida de vocês, pensem numa coisa: isso não frustra Deus no que diz respeito à sua história. Porque quem é aquele que escreve a história e é o personagem principal? É o próprio Deus. Ele escreve a história, não eu e você escrevemos a história. A ideia de que cada um escreve a sua história não é verdade. O que Deus faz, Ele escreve a história e insere cada um de nós nela. De maneira que as nossas fragilidades, as nossas frustrações, e se não dizer até os nossos pecados, servem tão somente para nos trazer a didática de Deus, para nos mostrar que Deus grande é Ele. E é por isso que no início o zelo dele traz a ideia: vocês são incompetentes. Só que eu vou dar para vocês essa terra porque faz parte do meu zelo. Não por vocês, mas zelo pela minha palavra e pela minha promessa. Os irmãos entendem por que nós somos o povo de Deus e podemos nos regozijar? Porque quando o Senhor, Ele zela, não por nós, mas ela pela palavra dEle, é bem verdade que o seu povo está inserido nisso. E é por isso que hoje nós podemos nos regozijar. Deus está mostrando: vocês são incompetentes. E meus irmãos, entender e ter convicção e consciência da nossa incompetência frente ao Senhor é uma das maiores bênçãos que nós podemos ter na vida cristã. É uma das maiores bênçãos. Paulo, ele retrata isso. Jesus, ele fala sobre isso. Por diversas vezes, da nossa incompetência. Por isso ele fala: olha, eu vou dar para vocês.
Eu escrevi a história e vou inserir. Vocês são frágeis. Vocês são frágeis. Vocês, na realidade, é o menor povo. É o povo mais incompetente. E eu escolhi vocês. Por isso que Paulo, ele pensa ao escrever aos Coríntios, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. As fracas para confundir os fortes. Aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. Os irmãos entendem? Por isso que a humildade, meus irmãos, não é se ver menos do que o outro. Aliás, a humildade, segundo um professor, é uma bênção daqueles que são capazes de descansar no Senhor. Porque a humildade é, eu fiz, Deus me deu capacidade para fazer, mas eu, conscientemente, eu tributo a Ele honra e glória. Quando nós somos imprudentes, a nossa humildade, ela é, vamos dizer assim, travestida de autocomiseração. Coitado de mim, quem sou eu? Mas Deus não está mostrando isso para o povo. Deus está falando assim, vocês farão a parte de vocês, porém eu que vos dei. Por isso construir a história, a nossa história, ela não pode ser um livro à parte. A nossa história não é como se fosse uma biblioteca dividido por assuntos em que a história de Deus está aqui e a nossa está totalmente longe. A nossa história está aqui, embutida na história de Deus. Por isso, pensar na nossa história é pensar de forma obrigatória na história que o Senhor está escrevendo, na vida do seu povo. Por isso, ele vai de maneira muito clara. Interessante que o zelo do Senhor é tão claro com relação a Ele, Deus, que Ele diz, não deem os seus filhos a casamento para aqueles que não amam a Deus, porque vai acontecer uma coisa, eles vão desviar de mim. Eles vão se desviar de mim. Os irmãos percebem o zelo que Deus tem por Ele. E quando Ele tem um zelo por Ele, eu e você estamos inseridos nesse zelo. O que eu quero dizer é que a Escritura nos ensina, Deus num primeiro momento não tem zelo por mim e por você. Senão nós seríamos deuses. Não é essa a ideia. Deus tem zelo por Ele. E quando Ele tem zelo por Ele, Ele zela por nós. Quando Deus tem zelo por Ele, meus irmãos, e é fato, é real, é sinal evidente, claro, sem medo de errar, que Ele tem zelo por mim. Porque o desejo dEle é que eu o adore. É por isso que o zelo que Deus tem por Ele está inserido casamento. Por que está inserido casamento, meus irmãos? Nunca, será que ninguém se perguntou por isso? Por que Deus coloca na entrada da terra prometida, Ele vai falar sobre o casamento? Porque o casamento é a instituição criada por Ele para fazer com que o nome dEle seja conhecido. Por isso que você que é casado aqui, o objetivo do seu casamento não é tornar você feliz, filho. Não é tornar você feliz, filha. Não é. Alguns casam com a ideia de redenção. Ah, se eu casar. Outros casam com a ideia de ter filhos. Se eu ter filhos, tudo vai melhorar. Pode melhorar. Mas por um espaço de tempo. Porque o nosso casamento, o meu e o de vocês, é para que, por meio dele, do casamento, a glória do Senhor seja manifestada.
É por isso que nas questões íntimas do casamento, se você, marido, e você, esposa, não pensar nisso, todo dia você vai ter uma frustração com ele e com ela. Ou não é verdade? Você vai todo dia ter uma frustração se a sua mente for outra. Se não, a pensar que Deus tem um zelo por ele, e esse zelo é manifestado por meio da minha vida e principalmente por meio do meu casamento. Por isso que Deus fez o casamento, para que por meio desse casamento nós pudéssemos então tornar conhecido o nome do Senhor. Por isso ele insere no zelo dele para com ele mesmo, nos colocando na sua história, ele insere o casamento. E não são poucos os casamentos, principalmente nesse período que estamos agora, pela graça de Deus, encerrando a pandemia, que muitas coisas vieram à tona. Muitos atritos entre marido e mulher, porque nunca pensaram nisso. O marido fica fora o dia inteiro. Ou ficava fora o dia inteiro. Chega no momento que não pode mais, tem que trabalhar em casa. Agora o marido tem que ficar em casa. Dia inteiro com a esposa. Imagine. Se nunca o casal teve um dia entre eles uma DR, uma discussão da relação, em que o Senhor, ele é zeloso por ele, e esse zelo está inserido no meu e o casamento de vocês. Vocês entendem isso, irmãos? Por isso que tantas esposas frustradas, tantos maridos frustrados, e a culpa é sempre do outro. Mas o Senhor está falando aqui, o meu zelo por mim tem a ver com adoração. Os irmãos entendem que casamento é um meio de adoração. É um meio que Deus deve ser adorado. Por isso que ele fala, olha, vocês vão se desviar. Porque o meu zelo, a minha pessoa, a minha aliança, eu fiz comigo mesmo. Eu inseri vocês. Eu inseri vocês a começar pelo casamento. Não se deem, nem tomarás teus filhos, porque vão fazer vocês desviarem. Se nós não estivermos pensando nisso, meus irmãos, agora entenda que o povo está entrando na Terra Prometida. Olha que interessante. Quantos casais ali, passando pelo deserto, perderam isso de vista? Quantos casais aqui da igreja que perderam isso de vista no meio da pandemia? Quantos? Quantos casais, quantos filhos? Talvez amargurados, tristes, crianças entrando em depressão, por incrível que pareça. Por quê? Quantas dúvidas? Quantos medos? Porque nós tiramos, meus irmãos, os olhos dessa didática que está inserido como base o Deus e o Deus zeloso. Ele é zeloso. Deus é zeloso. Eu quero que você saia dessa manhã aqui, desse templo, desse lugar, os nossos internautas pensando. Eu sirvo a um Deus zeloso que escreveu uma história e pela sua graça me inseriu. E inseriu a mim para entender que tudo é dele. Por isso eu tenho que viver em humildade nele. Porque ele deu a terra, ele mesmo vence a batalha. Olha que interessante. Eu prometi a terra, eu vou dar a terra. E vocês vão lá, vocês vão batalhar com eles, mas vocês são incapazes, mas eu vou dar vitória para vocês. Meus irmãos, Deus nos salvou por meio de Cristo Jesus. O que nós fizemos? E até para crer, ele teve que operar no nosso coração, porque naturalmente nós não íamos crer. Os irmãos entendem a história de Deus, o zelo que Deus tem? E se você está nessa manhã aqui, pensando na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, não adianta você buscar respostas e subterfúgios.
Não adianta. É duro. Chega para alguns irmãos ao nível de rebeldia. Porém, quero lhes afirmar uma coisa. E se você quiser, você é internauta, eu me coloco à disposição. Toda vez que nós tentamos agir por conta própria para redimir qualquer coisa que seja na minha vida, é frustração. Porque tudo reside, tudo nasce. A fonte é na adoração ao Deus que é zeloso. E quando eu falo você fazer as coisas por conta própria, não é para você sentar e esperar que Deus faça. Não é isso que eu estou dizendo. Senhor, eu vou fazer isso porque o Senhor determina. Então eu farei isso. Senhor, o Senhor fala para eu fechar a boca para não ofender a minha esposa, não ofender o meu marido. Eu farei isso. Eu não preciso ganhar essa batalha, porque primeiro que nós não estamos em batalha nenhuma. Não é uma guerra o casamento. Ainda que muitos tenham colocado hoje na mídia que o é. Deus, eu vou te obedecer àquele patrão, àquele homem que blasfema, que está me prejudicando, mas eu não vou reagir de forma pecaminosa contra o Senhor. Eu vou continuar glorificando o teu nome. Os irmãos entendem isso? Era isso que Moisés estava dizendo para aquele povo. E a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa vos destruirá. Por que isso? Ódio de Deus? Não, porque se ele não fizesse isso, o zelo dele, a fidelidade dele, as suas promessas, seriam colocadas em dúvida. Eu quero fazer apenas uma analogia para que vocês entendam. Quem tem filhos pequenos aqui sabem disso. Se você prometer ao seu filho uma coisa, cumpra. Cumpra. Inclusive disciplina. Cumpra. Porque se você não cumprir, ele vai começar a duvidar da sua paternidade. É difícil entender isso. É uma criança, né? Mas quem sempre agiu assim, e hoje tem filho adolescente, sabe do que eu estou dizendo. Se você prometer, cumpra. Por isso, antes de prometer, pense. Você não é obrigado a prometer nada. Mas se você prometer, cumpra. Inclusive se for para disciplinar o seu filho. Porque no dia que você começar a prometer e não cumprir a sua palavra, a sua paternidade, a sua autoridade como pai, será colocada em xeque. Por que Deus então cumpre a sua palavra? Porque Ele tem zelo pelo nome dEle. Ele tem zelo pelo nome dEle. Meus irmãos, e a maior bênção para a igreja é quando Deus tem zelo por Ele mesmo. Quando Deus tem zelo por Ele. Pensar no zelo de Deus, por Ele mesmo, pelo nome dEle, pela palavra dEle, pela aliança dEle, é a maior bênção que a igreja pode ter e descansar. É a maior bênção. Por que nós não perdemos a salvação? Por quê? Eu sei que pode chocar alguns, inclusive aqui. Por que nós não perdemos a salvação, uma vez salvos, salvos para sempre? Você já parou para pensar sobre isso? Sendo que eu peco. Aliás, eu vindo de lá para cá, já pequei. Você pecou. Por quê? Qual a base, qual o fundamento para que você possa descansar? Qual é a base? Você percebe isso? Que Deus tem que ter o zelo pelo nome dEle? O povo está adentrando na terra prometida, saindo daqueles deuses. Agora há um Deus único, verdadeiro, Shema. Ouve Israel. Olha o contexto da narrativa. Ouve Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Por isso, então, o ame, o adore e ensine os seus filhos.
Entenderam? Por isso que vem agora o capítulo 7. Delinear como nós devemos fazer isso, tendo o Senhor como base. Por isso, irmãos, queridos e internautas, zelo que Deus tem por ele. Você não escreve a sua história. Isso é um erro. Cada um escreve a sua história. Não existe isso. A nossa história, ela já está inserida na história do Senhor. E por mais que as nossas escritas tentem desviar do assunto principal, o zelo de Deus que ele tem por ele, e estende esse zelo a nós, ainda assim, a nossa história se esconde atrás do grande livro, o livro que Deus escreve. Por isso ele é didático. Por isso ele usa homens, mulheres, para que eu e você entendamos nosso casamento como o alvo principal que Deus tem para que o nome dele seja conhecido. O que está acontecendo com a sua vida? Estamos saindo desse período de pandemia. Irmãos aqui que foram surpreendidos com situações que nunca imaginariam. Por quê? Não tem outra resposta, meus irmãos, do que Deus forjando o nosso caráter. Coisas que aconteceram que nós nunca estávamos imaginando. Nunca. Foi assim com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão se colocou em situações que ele falou, e agora? Eu nunca imaginei isso. Isaac, Jacó. E você? Quantas coisas têm acontecido que lhe pegou de surpresa? Quantas coisas? Emprego, desemprego. Problemas no casamento, problema com os filhos. Deus é zeloso. E apesar da sua fragilidade, da nossa incompetência, a sua história já está inserida na grande história de Deus. Ainda que venhamos a pecar, e Deus usa até os nossos pecados, meus irmãos, para que o nosso caráter seja forjado. Sabe aquele desânimo, aquela tristeza, sabe aquela situação delicada, questão financeira, casamento, filhos. Sabe aquele momento que parece que você quer jogar tudo para o alto? Sabe aquele momento que você pede a morte? Já aconteceu isso com você? Nossa, se Deus desse um treco agora. Alguns estão assim. Mas não se desespere. É que nós não estamos acostumados. Nós não estamos acostumados. Eu e você não estamos acostumados. E nos influenciaram de uma forma muito mal. Nos ensinaram que nós não passaríamos por problemas. Nos ensinaram que a vida seria um mar de rosas. Ensinaram para nós que o casamento não tem problema. Eu estou casando com um crente. Nos ensinaram que os nossos filhos são inocentes, anjos. E quantas vezes, falando que o filho é pecador, a mãe olha para mim com um olhar assim, fulminando. Fala, seu filho, se você não falar de Cristo, ele vai para o inferno. Quantas coisas, meus irmãos, que nos ensinaram que não são de fato do Senhor, e trazemos isso diariamente, e nos traz grandes frustrações. Quero que você saia daqui, pensando no zelo de Deus, pelo nome dEle. Não é o nome, o seu nome. É o nome do Senhor. E Ele vai ensinar isso em Êxodo, na Torre de Babel. Nosso nome vai ficar... Não! Não! O ator principal, o personagem principal chama-se o Deus de Israel. O Deus da igreja. Não você. E é por isso que quando você se sentir mal, sentir frágil,
derrotado, seja lá o que for, que sentimento você tenha, lembre-se do zelo de Deus pelo nome dele, e você está inserido nessa história. Se você já se rendeu a Cristo Jesus, e até os incrédulos pensam que a história dele está à parte de Deus, não está. Até o incrédulo é para o dia final e para o inferno, por incrível que a Bíblia nos fale. Eu sei que é duro, choca, mas até o ímpio é para o dia da calamidade. Ou seja, até o ímpio tem um propósito. Agora, você e eu, nós estamos inseridos na história como salvos ou como ímpios? Como você está inserido? Apesar das suas fragilidades, entenda isso. Deus é zeloso, saia daqui pensando no zelo que Deus tem por ele. Não por mim, por você, mas pela graça e misericórdia ele nos inseriu neste zelo, e é por isso que ele tem cuidado de nós. Por isso, ao orar, Deus, o Senhor tem zelo pelo teu nome. O Senhor ama a si mesmo. Porque se não fosse assim, o Senhor deixaria de ser Deus glorioso. Mas eu te louvo porque o Senhor cuida do seu nome, do seu zelo, da sua palavra e da sua aliança. O Senhor escreveu a sua história e pela sua graça e pela sua misericórdia me inseriu nestes capítulos do seu grande livro. E é por isso que hoje nós podemos, meus irmãos, apesar de tudo, do cansaço físico, mental, síndrome do quê? Síndrome XYZ, esqueçam. Ainda que estejamos cansados, é verdade. Mas nos debrucemos sobre o zelo que Deus tem por Ele mesmo. Que Deus nos abençoe. E o zelo dEle faz com que hoje nós participemos da ceia do Senhor. Esse zelo faz com que nós participemos de uma forma tão gostosa desse zelo que Deus tem por cada um de nós. Quero chamar à frente o presbítero Marcelo. Meus irmãos, é a ceia do Senhor. No último dia, no dia que o Senhor ali estava para ser levado ao Calvário, por mim, por vocês, porque o nome dele, ele zelou pelo nome dele, ele disse que faria isso, e voluntariamente Jesus, ele cumpriu esse papel. Ele então chama os seus discípulos e ministra o pão e ministra o vinho. Por isso, meus irmãos, nós vamos agradecer a Deus por esse zelo tão precioso do Senhor por cada um de nós. Está difícil, não está? Eu sei que está. Para muitos aqui, mas Deus é zeloso por ele. Como Deus tem zelo por ele. E quando eu penso nesse zelo, no amor que ele tem por ele, pelo seu filho, e quando eu estou inserido nesse amor, só há um motivo para viver. O zelo que ele tem pelo seu próprio nome. Assim sendo, quero convidar o nosso irmão Valdinei. Por favor, seu Valdinei, venha à frente. A nossa Constituição diz que, na falta de presbíteros, podemos convidar irmãos que temem a Deus, que amam a Deus. E hoje o seu Valdinei terá o privilégio, seu Valdinei, de servir o seu povo. O povo que pertence ao Senhor, que é zeloso. E por conta desse zelo, presbítero Marcelo, o Senhor nos dá a participar deste sacramento. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus pela manifestação da sua bondade, pelo seu zelo. Quero te louvar, ó Deus, à medida que o Senhor vem nos ensinando a questão do zelo pelo seu próprio nome.
que o Senhor, Pai, é o fundamento, é a base de toda a nossa vida, e aquele povo queria adentrar a terra prometida. Tinha que ter com essa referência, Deus, essa didática, essa pedagogia do Senhor como fundamento o próprio Senhor. E, ó Deus, o Senhor nos deu a conhecer também o seu zelo quando deu o seu Filho. E agora, Deus, o Senhor nos faz pensar nisso, relembrar, viver, ó Deus, isso, de uma forma muito clara por meio da ceia do Senhor. Por isso, ó Deus, esses elementos é para que a igreja possa ter a percepção do seu zelo, do zelo pelo teu nome, a qual o Senhor insere a cada um de nós. Obrigado, Deus, assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.